Glória a Deus. Gente, hoje eu quero falar a respeito de sofrimentos. O Espírito Santo de Deus falando no meu coração, e eu acredito que eu senti muita tranquilidade e pude entender que isso era algo de Deus para ministrar na tua vida hoje, para falar sobre sofrimentos. Para isso eu quero ler um texto do Salmo, o Salmo de número 22. Ele é um salmo de Davi, ele é um salmo messiânico, ou seja, é um salmo que Davi está vivenciando algo real na vida dele, mas que é um salmo que aquilo que aconteceu com Davi viria a acontecer com Jesus lá na frente, e você vai ver que isso é uma grande realidade quando se conhece a Bíblia e se conhece aquilo que Jesus enfrentou. O texto do Salmo 22, ele começa assim, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também de noite, mas eu não acho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois que nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Nos teus braços eu fui lançado, desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem acuda. Eu poderia ler o salmo todo, mas eu vou ficar por aqui. E hoje eu quero falar sobre a questão do sofrimento e do fato de sofrer, ou até eu vou usar uma palavra, a arte de sofrer, contudo sem abandonar a fé. E quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de vida, a gente fala de pessoas, a gente fala de seres humanos, a gente fala de nós mesmos, nós falamos de histórias que nós conhecemos de amigos, de histórias que nós conhecemos dos nossos parentes, dos nossos irmãos em Cristo Jesus, dos nossos companheiros de trabalho. Nós falamos de histórias, nós falamos de realidades. E a grande questão é: quem nunca sofreu? Quem nunca enfrentou sofrimentos? E se alguém nunca enfrentou sofrimentos, eu me lembro que até um determinado momento da minha vida, uma idade cronológica, eu não tinha enfrentado sofrimentos, até que algumas coisas aconteceram. Até que algumas situações, elas começaram a ser realidade na nossa casa, na nossa família. Então, se alguém não enfrentou essa dificuldade, um dia ou outro acaba se deparando com isso. O que eu vejo, o que eu tenho visto, é que quando as pessoas sofrem, muitos desses que sofrem, eles culpam a Deus pelo sofrimento. Quantas vezes nós vemos pessoas, talvez você também, com certeza, você já viu gente culpando Deus por conta do sofrimento, achando que Deus é um Deus inerte, que Deus é um Deus que deveria ser socorro, mas Ele não é, que aquilo que a palavra dele revela para cada um de nós parece não ser uma realidade na vida dessa pessoa, às vezes na nossa vida. Eu acredito que isto seja já um problema da pessoa não lidar com o sofrimento, não saber lidar com o sofrimento. Ninguém sabe lidar com o sofrimento. Uma vez eu me recordo, irmãos, que me disseram a seguinte
frase, me disseram a seguinte coisa, que o homem, ele não foi feito para morrer. O homem não foi criado para morrer. O homem, ele foi feito para viver eternamente. Isso é uma grande verdade. E aí esse amigo meu, que há muitos anos atrás nós tivemos um momento que nós estudamos juntos, hoje eu não tenho mais contato com ele, ele disse assim para mim: pastor, deixa eu dizer uma coisa para você, os homens não foram feitos para morrer, o homem não foi feito para morrer. Por isso que a morte é como se fosse um corpo estranho, a morte, quando nós nos deparamos com ela, perdemos alguém, para nós é uma coisa totalmente fora dos nossos parâmetros, da nossa programação como ser humano. E eu fico imaginando que nessa linha de raciocínio, o sofrimento ele vem na mesma estrada. A gente não foi feito para sofrer. Deus não desejou, quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus jamais projetou em seu coração que o homem sofresse. E por conta disto, as pessoas interrogam, principalmente aquelas pessoas que estão passando por um sofrimento, passando por um momento de escuridade, um momento de tristeza em sua vida, onde a alma se angustia, onde o coração ele parece ficar apertadinho, e aí as pessoas fazem o questionamento: será que Deus é tão bom como as pessoas que dizem ter um relacionamento com Ele, dizem ser Ele bom? Será que Ele é tão bom mesmo? Essa é uma questão filosófica. Epicuro dizia o seguinte: ou Deus é bom, mas não é onipotente. Ou Deus é onipotente, mas Ele não é bom. Porque se Ele é onipotente e não faz nada para acabar com o mal, com o sofrimento, então a gente pode chegar a uma conclusão de que Ele não é bom. Ou se Ele é bom, mas Ele não consegue acabar com o mal e com o sofrimento, logo então chegamos à conclusão de que Deus não é onipotente. Entretanto, isso é uma posição de Epicuro. A visão cristã, nós como cristãos, nós que aprendemos a respeito da Bíblia, nós que aprendemos a respeito daquilo que nós lemos nas Escrituras, a gente logo no capítulo 3 do Gênesis, logo no início da leitura do primeiro livro da Bíblia, nós já nos deparamos com essa história de que o mal, ele vem acompanhado, na verdade, do pecado, veio junto com o pacote. Tudo que sucede por conta do pecado, veio o mal, a maldade, inclusive os sofrimentos, ele se origina do pecado. Ele veio desse fato de o homem não obedecer a Deus. Ou seja, a escolha que o homem fez acabou, na verdade, trazendo consequências para o ser humano. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, que é um texto que vocês muito bem conhecem, Paulo diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Em outras traduções, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, exatamente tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Agora, o que eu sempre digo, o que eu aprendo, o que eu vejo na relação do homem com Deus, eu vejo às vezes nas nossas vidas, dentro da gente, é que no fundo, ninguém assume nada. É muito mais fácil a gente, na verdade, jogar a culpa nas costas de alguém. E isso só acontece por uma razão, porque o pecado ele deformou a raça humana, ele deformou a criação de Deus. Ou não foi isso que aconteceu lá no Éden, quando os nossos pais, eles comeram do fruto que não era para comer, e quando Deus questiona Adão, ele fala: foi a mulher que o Senhor deu. Deus questiona a serpente: foi a serpente que me enganou. E eu costumo dizer o seguinte: Deus fala com Eva: foi a serpente. Quem criou a serpente? Foi Deus. Chega então para Adão: Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que você me deu. Quem criou a mulher? Foi Deus. Então logo a culpa é de quem? É de Deus. Agora, os sofrimentos, eles são realidades em nossa vida. E eu quero falar hoje como a gente lida com o sofrimento. Como que eu posso lidar com o sofrimento? Talvez você diga assim: poxa, pastor, mas isso é muito fácil falar no campo teórico. Eu concordo com você, é verdade.
Na teoria, é muito fácil a gente se posicionar na vida, quando a gente nunca experimentou, quando a gente nunca passou pelo problema. Eu posso dizer para você que algumas situações eu já vivenciei. Eu não digo que eu sou totalmente experimentado, mas eu digo para você que algumas situações de dor, de angústia, que a minha alma passou uma noite angustiada ou noites de angústia, que parecia não ter cura, isso aconteceu comigo e eu estou aqui, eu consegui sobreviver. Eu sou um sobrevivente. Eu sou um milagre, como nós aprendemos a cantar a canção do Carlos Moisés, do Voz da Verdade. Agora, como que a gente lida com sofrimentos? Em primeiro lugar, eu costumo dizer que a gente só consegue lidar com o sofrimento quando a gente consegue ter um bom aprendizado do sofrimento. Então, em primeiro lugar, quando eu aprendo, quando eu passo a ter a certeza, quando eu passo a ter a ciência, que o sofrimento jamais ele vai refletir, ou jamais ele vai, na verdade, ser para nós um reflexo do afastamento de Deus do ser humano. O sofrimento não tem nada a ver como se Deus se afastasse do ser humano. Agora, gente, olha que coisa difícil. Como que é difícil quando a gente olha para uma criança e nós vemos uma criança de 5 anos, às vezes mais nova, ou uma criança de 7 anos, sofrendo coisas que com certeza um adulto não teria a capacidade de sofrer, de enfrentar, ou não gostaria de enfrentar. É muito difícil mesmo quando nós olhamos para tanta gente sofrendo por conta da ganância de homens poderosos, de homens que têm recursos, que homens que têm tudo, que teria, na verdade, uma motivação e tem a motivação para fazer a diferença, mas pelo contrário, existe a maldade no coração deles, existe aquela ganância, existe aquela corrupção, aquilo que na verdade mudou aquilo que eles eram. É difícil a gente ver isso. E esses sofrimentos, eles vão ganhando vida, eles vão sendo personificados na fome de muitas pessoas. Quantas pessoas que morrem de fome no mundo? Quantas pessoas que passam fome no mundo? Quantas pessoas que não têm o que comer? Quantas pessoas que não sabem como passará o dia seguinte porque realmente não tem nenhum recurso? Quantas pessoas que sofrem angústias porque não têm onde morar? Quantas pessoas que sofrem angústia porque não têm uma condição de vida? Quantas pessoas que enfrentam isso? Isso tudo é muito difícil. Eu confesso que eu não consigo entender. Eu confesso que muitas coisas eu não sei o que responder. Eu confesso que muitas coisas eu não saberia dizer a você o porquê. Eu não sei. Eu não tenho pretensão de saber. É um mistério. Eu confesso para vocês, meus irmãos, tem coisa que eu não sei o que responder. Tem coisas que eu não sei o que dizer. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Ed René, e o pastor Ed René estava dizendo assim que um dia ele atendeu um homem no gabinete pastoral, e aquele homem começou a contar coisas para ele do momento que ele estava vivendo, do sofrimento que ele estava passando, da dificuldade que ele estava enfrentando. E o pastor Ed disse assim que a única reação que ele teve foi chorar muito, porque ele se sentia constrangido de saber o seguinte: eu vou sair daqui, eu vou sair desse escritório, dessa igreja, eu vou para minha casa, eu tenho um lar, eu não tenho a dificuldade que esse homem está passando, e eu não sei o que dizer a ele, E ele falou que aquilo o incomodou tão fortemente, que ele, depois que ele saiu dali, ele chorou muito. Depois que aquele homem saiu dali, ele ficou sozinho, ele chorou muito, porque ele não sabia o que dizer para aquele homem. Ele orou por aquele homem, e aí ele procurou um pastor que o discipula, e esse pastor amigo disse assim: mas você não tem que ter todas as respostas. Não é necessário que você saiba todas as respostas. Não é necessário que você saiba dizer a essa pessoa o que, na verdade, você gostaria que você dissesse e trazesse a ele algum alento. O que ele precisa saber, o que você precisa saber, é que Deus está com ele mesmo no sofrimento. Ou seja, Deus nunca se afasta de nós, mesmo no sofrimento. Isso, na verdade, eu confesso para você, que mexe com o nosso emocional. Essa história que eu narrei do pastor Ed. Mexe com a nossa alma, mexe com o nosso ser, mexe com o nosso ser de modo profundo. Eu me lembro quando eu ainda começando no ministério pastoral, aqui no Alves Dias mesmo, lá na igreja hoje, onde é a Assembleia de Deus, eu me lembro de um garoto que trouxeram a mim para eu orar, um garoto, hoje ele já é um moço, mas ele estava
totalmente sofrendo, doendo, sentindo dores na carne, e eu me lembro que emocionalmente aquilo me abalou muito, eu chorei muito, eu só soube chorar de ver aquilo, porque isso mexe com a gente. Agora, sabe o que é interessante, meus irmãos? É interessante a gente saber algo, que a Bíblia ela é extremamente realista quanto à questão do sofrimento. A Bíblia ela é muito realista em relação ao fato da gente sofrer, das pessoas sofrerem. Inclusive, existe um livro inteiro dedicado ao sofrimento, e você conhece muito bem, que é o livro de Jó. Jó e os seus amigos, eu também costumo dizer isso, eles não sabiam o que nós sabemos quando nós lemos o livro de Jó. Os amigos de Jó e o próprio Jó não sabiam que todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela dor, toda aquela perda que Jó teve na vida dele, teve uma origem, teve um start, teve um início. E o início que nós, que somos leitores da Escritura Sagrada hoje, nós entendemos, nós conhecemos, nós temos acesso, foi a guerra entre o bem e o mal, foi a guerra entre Satanás e Deus, foi isso que originou todo o sofrimento de Jó, porque Satanás, ele quis dizer a Deus que o ser humano só serve a Deus porque Deus o cerca de bens, mas que bastasse Deus esquecer um pouquinho de guardar Jó e não mais abençoá-lo, que Jó blasfemaria na cara de Deus, e Deus disse assim, tá bom, faça o que você tem o que fazer, só não toque na vida dele. Uma certeza que eu e você nunca, mas nunca, meus irmãos, devemos deixar de ter em nossos corações, é que Deus jamais nos abandona, Deus jamais nos esquece. O sofrimento não indica e não é indicador de que Deus se esqueceu da gente. Eu me lembro daquele texto que eu anotei aqui de Isaías, capítulo 49, 2 versos 15 e 16, e o texto de Josué 1:9, Isaías, o profeta, fala assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí Isaías diz assim, mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer do seu filho, eu, todavia, Deus falando por meio da boca do profeta, Deus dizendo, usando Isaías dizer, Deus falando, ainda que essa mulher se esquecesse do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E olha o que Deus diz para a nação de Israel, e eu quero que você entenda que essa fala de Deus à nação de Israel, por meio do profeta, ela se dá num cenário de sofrimento, de angústia, de perda, de muito choro, de muita coisas ruins acontecendo para a nação. E aí Deus fala assim, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. E quando a gente vê Josué assumindo uma missão no lugar de Moisés, uma missão tão importante, uma missão tão pesada, que ele, na verdade, sentiu medo de ser o substituto de Moisés. A gente lendo o capítulo 1 de Josué, a gente percebe o quanto Deus está trabalhando na mente, no psicológico de Josué, para dizer, olha, eu acredito em você, acredite você em você mesmo. E no capítulo 1, no verso 9, ele fala assim, não fui eu que ordenei a você, seja forte, seja corajoso, não se apavore, Josué, não fique desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, e olha que lindo, gente, pois o Senhor, o seu Deus, Ele estará com você, onde você andar, e você pode andar pelas vias das dores, dos sofrimentos, Deus está com você. Você pode andar pelas vias da festa, da alegria, da paz, de não sentir angústia, Deus está com você. Essa consciência não pode ser, na verdade, mudada dentro da gente, não pode ser adulterada dentro da gente. Deus está conosco. O sofrimento não significa, sob hipótese alguma, afastamento de Deus, da pessoa e do ser humano que sofre. Uma outra coisa que a gente lida com os sofrimentos, quando a gente descobre que o sofrimento também nunca vai refletir o descuido de Deus em relação a gente. Jamais. Deus não fica longe, como diz a canção, Deus é Deus de perto, Deus de longe. Aqui eu estou dizendo, Deus não fica longe, isso é na
na nossa compreensão humana, como o tempo para nós é nosso tempo, Deus está fora do nosso tempo, Deus é diferente de tudo aquilo que nós olhamos e sentimos. Então, a segunda coisa, eu preciso entender que Deus não está sendo descuidado quando alguém está sofrendo. Agora, talvez em nosso pensamento, quando o sofrimento chega, a primeira coisa que existe, o primeiro sentimento, e eu disse num domingo que sentimento é complicado quando a gente começa a se deixar guiar por sentimentos. E o primeiro sentimento aqui é que Deus não se preocupa com a gente, que Deus se esqueceu da gente. Vocês se recordam que eu falei no começo a respeito do mistério do sofrimento? É um mistério. Sofrer é um mistério. E isso é para o ser humano, de fato, uma coisa muito complicada. Esse mistério, na verdade, é porque eu e você não estamos preparados para sofrer. E diante disso, eu vejo assim que a primeira reação natural da gente, quando a gente sofre, e a gente começa a fazer um exercício de esquadrinhamento, a gente começa a pensar, a gente começa a falar, poxa vida, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu pequei? Será que eu tomei uma decisão que não deveria tomar? E quando vai nessa linha, eu até acho melhor do que quando a gente vai numa outra linha. Será que Deus se esqueceu da gente? Eu me lembro da história de José, gente. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Os irmãos tinham inveja de José. José era um sonhador. José tinha sonhos e Deus falava com José por meio de sonhos. Deus revelava a José coisas que iriam acontecer por meio de sonhos. Só que José, ele tinha como inimigo os seus irmãos. E os seus irmãos, por raiva, por inveja, por ciúmes, eles venderam José para o Egito. Depois que José chega no Egito, o que acontece com José? Ele é acusado injustamente e ele foi indiciado como culpado por algo que ele não fez. Ele foi para a prisão. Eu costumo dizer assim, o que será que José pensou a respeito disso tudo? Porque nós somos leitores da Bíblia de fatos que já aconteceram, de histórias que nós sabemos o começo, o meio e o seu fim. Mas quem é o personagem? Será o que José pensou? Será que em algum momento ele deve ter pensado ou deve ter sentido aquilo que o salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 42, do verso 5 até o verso 7, Davi fala assim, por que está abatida a minha alma? É quando a gente faz aquela oração que não é para Deus, é a oração para a nossa consciência, a gente fala conosco mesmo, né? Então, ele faz esse exercício, Davi está falando com ele, por que está abatido a minha alma? E por que você está tão perturbada dentro de mim? E aí ele diz o seguinte, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu ouvi uma vez uma mensagem também, que aqui neste Salmo, se você olhar na sua casa agora, se você pegar esse Salmo 42 e ler o versículo 5 e você ler o versículo 11, você vai ver que eles são idênticos, idênticos. Parece que houve até um erro do escriba, do copista, mas não houve erro. Na verdade, o que acontece aqui é esse demonstrar da natureza humana, porque o salmista ele está abatido, ele está sofrendo. E quando nós estamos sofrendo, nós, na verdade, temos a tendência em olhar e focar só no sofrimento. E a gente começa a ser tomado por sentimentos e mais sentimentos, a nossa mente começa a vaguear por um monte de situações. E aí o salmista, então, ele fala, por que você está abatida, alma? Espere em Deus. Vale a pena. Só que no verso 6, o verso seguinte, ele fala, nada disso resolve, porque ele fala, eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. E aí ele fala assim no 7, eu lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, eu lembro de ti no monte de Hermon e no outeiro de Mizar. E ele fala, um abismo chama outro abismo, e ao fragor das tuas catadupas, ou seja, na tradução nova versão internacional das tuas cachoeiras, todas as ondas e vagas, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O final da história, por exemplo, de José, eu estava dizendo que talvez José, sem conhecer o Salmo, talvez sentisse tudo isso dentro dele. Poxa, será que todos aqueles sonhos que eu tive, será que aquele sonho que eu tive, que até papai e mamãe se curvavam diante de mim, aquele sonho que tinha as estrelas, o sol e a lua, e aí foi alvo de revolta e alvo de incompreensão até do meu
pobre pai, do meu pai a quem eu amo. Será que Deus, na verdade, não tem nada para mim? Será que tudo isso era coisa que era da minha cabeça mesmo? Os meus irmãos talvez tivessem razão. Só que o final da história de José, a gente sabe o que aconteceu. José se tornou o segundo homem depois do Egito, né? Depois de Faraó no Egito. Ele estava na prisão e as coisas foram acontecendo, parece que tudo dava errado para José. Ele interpretou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, e era o mesmo sonho. E para o padeiro, na verdade, o que existia era um sonho onde ele seria condenado, ele não poderia mais servir o rei. Mas o copeiro não, ele voltaria a servir o rei, só que ele esqueceu de José, e o tempo passou até que José, na verdade, foi chamado para decifrar e interpretar aquele sonho do faraó das vacas bonitas, que eram engolidas pelas vacas feias e também as espigas, e ele disse: o sonho é um só. E aí ele se torna somente um. Depois do faraó, era ele, faraó e José em segundo lugar. Ele foi aquele que estava governando tudo. Ele instruiu ao rei do Egito, ao faraó, dizendo o seguinte: ó, guarda tudo 7 anos, porque nós vamos passar por um momento difícil, um momento onde não vai ter produção na terra, um momento de fome, um momento de grande dificuldade. E aí o faraó disse assim: quem eu vou deixar no meu lugar? Quem eu vou deixar para assumir isso? Senão você mesmo. E José então ficou com esse encargo. E lá no final do texto, lá por volta do capítulo 50, quando José, ele se revela aos seus irmãos, e ele chora muito, e ele cuida dos seus irmãos, ele abraça os seus irmãos, e depois, quando o pai morre, os irmãos, com medo de que ainda o coração de José fosse um depósito de amargura, fosse um depósito de tristeza, e de raiva, e de ódio contra eles, eles contam uma mentira que José sabia que era mentira, e eles dizem assim, quando o papai deles morreu, né? Jacó morreu, olha, ele diz o seguinte: meu pai disse para que você cuidasse da gente. E o texto diz que ele chorou bastante. E olha o que José diz acerca do sofrimento. Ou seja, o sofrimento, em primeiro lugar, não significa ausência de Deus, em segundo lugar, não significa descuido de Deus, porque ele fala assim: olha, não temais, dizendo aos irmãos: acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, vocês tinham a intenção do mal, da maldade contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vocês enxergam e veem agora, que se conserve a vida de muitas pessoas. Não temam, pois eu vos sustentarei a vós outros, aos vossos filhos. E assim, o texto diz assim, que consolou José o coração dos seus irmãos. José, embora ele não conhecesse o texto de Paulo, como eu e você conhecemos, José, embora ele não conhecesse, na verdade, o texto que Paulo escreveu e que nós tanto gostamos de citar, quando Paulo diz assim aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que nós sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Eu gosto também do Salmo 46, versículo 10, quando o salmista fala assim, que essa é a relação de cuidado de Deus para com a gente, mesmo no sofrimento. Ele fala assim, ó, pode a minha mãe e meu pai me desampararem. Aliás, ele diz assim, porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, ainda assim o Senhor vai me acolher, o Senhor vai nos acolher, o Senhor vai cuidar da gente. Lembra de Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho, e Jesus olha a cidade, e Jesus vê tanto desprezo da cidade para com ele, tanta falta de compreensão, de entender que ele era o Messias, que os profetas tinham falado a respeito, e a Bíblia fala que Jesus, ele chora, e ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis cuidar de vocês, eu quis acalentar vocês, eu quis tratar vocês como uma galinha, coloca os seus pintainhos, os seus pintinhos embaixo das asas e cuida deles. Eu vejo também uma outra coisa importante para a gente saber como essa questão de lidar com o sofrimento. Eu vejo uma coisa extremamente importante. Eu preciso, para saber ou para lidar com os sofrimentos, eu preciso lembrar que Jesus,
Ele sofreu muito mais do que qualquer pessoa. Jesus, ele sofreu muito mais do que você. As pessoas falam, poxa, mas eu estou sofrendo, eu não aguento. Mas olha para Jesus, Jesus sofreu muito mais do que você. E Jesus, ele sofreu e pagou o preço que não era dele. Ele pagou o preço que era teu e que era meu. Este salmo que eu li, o Salmo 22, ele revela o quanto Davi estava passando por sofrimentos. Aliás, os salmos de Davi é um compêndio de coisas boas, é um compêndio de aconchego de Deus, é um compêndio do cuidado de Deus, mas ele pode ser um compêndio também de grandes histórias de lutas, de batalhas e de grandes sofrimentos também. Ele pode ser um livro também, e nos livros e no salmo, em cada salmo que foi escrito por ele, demonstram muitas angústias, muitas tribulações. E neste Salmo 22, ele se dirige a Deus, e eu acho importante a gente observar como ele se dirige a Deus. Ele fala assim, Deus meu. Olha que nível que Davi tem de intimidade com Deus. Ele não tem dúvida, na oração dele, de chegar diante de Deus e fazer uma oração como muitos de nós fazemos. É uma oração a um Deus distante, a um Deus que ficou longe, a um Deus que a gente não tem intimidade, porquanto a minha vida, a minha credencial não dá para que eu possa chegar a ter essa intimidade. Não tenho esse credenciamento. Ele fala, Deus meu, Deus meu. Agora, olha o que ele diz. Olha a oração sincera dele, olha quanto sofrimento. Deus meu, por que me desamparaste? E ainda no verso ele fala assim, por que se acham longe de minha salvação, as palavras do meu bramido? Por que eu clamo? Por que eu luto? Por que eu oro? Por que eu estou nesse conflito, nessa guerra interior? E a sensação que eu tenho é que o Senhor, e aqui de novo as sensações, você vê que isso é uma coisa que a humanidade vai ter que aprender a lidar com isso, os homens terão que aprender a lidar com isso. Davi, o grande homem, segundo o coração de Deus, Davi que tanto nos ensina, mas aqui ele está nos mostrando sensações. Por que eu não sinto isso? E aí ele diz o seguinte, eu clamo de dia, o Senhor não me responde. Ou seja, ele ficava orando durante o dia, não sei quantas horas de oração, quantos minutos, quanto tempo de oração, quanto ele gastava em oração, mas o fato é que ele está angustiado. O que eu costumo dizer, na maioria das vezes, não é uma regra áurea, é uma regra geral, que quando se sofre, se busca Deus. Quantas pessoas que quando o calo aperta, correm para Deus. Então, eu não estou dizendo que é o caso de Davi. Davi é homem segundo o coração de Deus, mas ele clama durante o dia. E ele fala assim, e eu clamo durante a noite. E aí ele diz assim, a minha alma não tem sossego. O meu coração não se aquieta, o meu coração, ele, na verdade, não consegue um equilíbrio de poder dizer assim, olha, eu sinto Deus, Deus está comigo. Eu olhando para esse salmo aqui, eu acho curioso a gente ver a guerra causada dentro da alma de Davi por conta de todos os solavancos que a vida proporcionou, ou a vida deu a ele, e Deus permitiu que esses solavancos fossem realidade na vida de Davi. Porque ele chega e ele se dirige a Deus como o Deus dele. Isso é fé, como eu estava dizendo. Deus meu denota fé. Ele é meu Deus. Ele pode ser o Deus do Roberto, do Laerte, ele pode ser o Deus do Silas, mas ele é Deus meu também. Então é isso que ele diz, é Deus meu, é o meu Deus. Só que ao mesmo tempo ele sente que Deus o abandonou. Por que você me desamparou? Aí você vai dizer assim, mas Jesus disse isso, eu já vou chegar lá para terminar. Por que Jesus disse? Diferente de Davi, se bem que o Salmo 22, lembra que eu falei? É um salmo messiânico, ele aponta para Jesus, ele aponta para algo maior, como se fosse um rascunho de uma história, como se fosse algo que Deus está mostrando, mas lá na frente algo vai ser aperfeiçoado. Só que depois de dizer dessa questão do abandono, e depois de exaltar a Deus no verso 3, ele diz no verso 4, olha que coisa interessante, olha como uma guerra, como um sofrimento, ele mexe com a gente, ele mexe com a nossa
nossa estrutura, que faz às vezes a gente andar assim, como um barco no meio de ondas pesadas, onde o barco ele fica subindo e descendo, e os sentimentos na nossa alma parece que vão assim também, lá em cima, aqui embaixo, lá em cima, aqui embaixo. Porque depois do verso 4 ele fala assim, ele fala a respeito dos livramentos que as gerações do passado tiveram. Ele fala assim, os nossos pais, eles clamaram, os nossos pais, eles confiaram, e os nossos pais não foram confundidos. Olha que interessante. É uma guerra. Deus meu, mas eu oro, você não me escuta. Te busco de dia, você não me atende. De noite, a noite nem se fala, a noite é uma noite longa. Lembra do Salmo 30 de Davi também? O choro pode durar uma noite toda, ou seja, a noite é longa. Lembra do Salmo 130, quando ele fala assim, a minha alma espera em ti mais do que os guardas pelo romper da manhã, ou seja, a alma espera o amanhecer, o sol da justiça chegar e brilhar sobre a alma dele e trazer paz ao coração. E por ser um salmo messiânico, eu estou dizendo nessa lição que a gente não pode, se em primeiro lugar, a gente para lidar com os sofrimentos, a gente tem que saber que Deus, Ele não ficou alienado de nós, Ele não nos abandona sozinho. Em segundo lugar, para a gente lidar com os sofrimentos e saber como enfrentá-los, eu tenho que entender que Deus ele não é um Deus inoperante, Deus ele não vai ser um Deus descuidado por conta do sofrimento, não. E agora eu estou dizendo assim que a gente tem que saber que Ele sofreu muito mais por nós, pelos nossos pecados. E no Salmo de Davi, que é um salmo messiânico, a mesma coisa acontece com Jesus, quando Jesus morrendo na cruz, lá no Monte Caveira, no Monte Gólgota, um ladrão de um lado, um ladrão do outro lado, Jesus ele chega assim, o texto diz assim que cerca da hora nona, às 3 horas da tarde, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, e aí a tradução é, Deus meu, por que me desamparaste? Quando eu disse para vocês que aqui é uma diferença grande entre Davi e entre Jesus, eu digo para você porque quando eu me converto ao Evangelho, eu começo a ler a Bíblia, esse texto, essa passagem da vida de Jesus foi uma das passagens que muito se tornou incompreensível para mim, muita dúvida, mas Deus está blasfemando, Jesus está blasfemando de Deus. E aí depois, lendo a Bíblia, estudando, conversando com os amigos, com os pastores, a gente entende o que Jesus estava dizendo aqui. Jesus morreu pelo teu pecado, meu irmão e minha irmã. Jesus morreu por você. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. E a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz assim, que nós, na verdade, não podemos conviver com o pecado, achando que Deus está conosco. E não é porque Deus é um Deus que Ele não quer nada com você, porque pecado não tem, Deus não tem comunhão com o pecado, é impossível, Deus é santo. Então, naquele momento, na cruz do Calvário, quando Jesus morre, Ele morre por mim e por você. E todos os pecados de todos nós, de todos os tempos, de todos os homens, recaem sobre Jesus. O texto do Salmo, que é um outro salmo messiânico, que Davi diz assim, cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Ou seja, nessa hora, Deus ele se afasta de Jesus, e Jesus morre como homem, por mim e por você, pagando um preço que não era dele, pagando por um pecado que não era dele, sofrendo por um sofrimento que não era dele, era o meu sofrimento, que nós, na verdade, causamos a Jesus. Era nós que deveríamos morrer, era nós que deveríamos pagar o preço. No início eu disse que de tudo, do sofrimento, lembra que eu disse que o homem, ele não está preparado para morrer, que eu ouvi do meu amigo William um dia isso, e eu entendo que do mesmo modo, isso vem no pacote, não está preparado para sofrer. No início de tudo, então, eu disse que a causa de todo sofrimento humano é o pecado. Não adianta. Lembra também que eu disse que eu não sei responder tudo. Porque tem pessoas que nos procuram como pastores e nos perguntam cada coisa, eu não sei responder. Lembra do Ed, que ele chorou, que ele falou, eu não sabia o que falar para aquele homem. Lembra disso? Porque às vezes nós nos cobramos que a gente acha que tem que ter a resposta para tudo como pastores, e nós não temos resposta para tudo. Agora, eu entendo que quando eu olho, por exemplo, uma criança, eu já contei essa história aqui na nossa igreja, de um garoto de 7 anos que morreu com um tumor,
ele tinha um tumor aqui no pescoço, filho de um funcionário da empresa que eu trabalhei 31 anos. Esse rapaz, eu contratei um taxista pelas páginas amarelas, eu sou do tempo das páginas amarelas, irmãos, olha que coisa. E aí eu contratei esse taxista e, para minha surpresa, esse taxista era um pastor. Nós acabamos fazendo uma amizade, e eu me lembro que o pastor, que era o pastor Ferreira, ele disse assim que eles eram muito pobres, eles eram mesmo, ele comprava refrigerante para o menino, lanche para o menino, e ele se apegou tanto a essa criança, que quando ele chegava em casa, próximo à casa da criança, ele colocava ele no colo para ele dirigir, e falou: Cássio, eu me apeguei tanto a esse garoto, eu me apeguei tanto a esse menino, que quando ele morreu eu sofri, como eu sofri. E o dia que ele foi lá na empresa, para nós acertarmos os valores com ele, porque nós não teríamos mais necessidade do trabalho dele, como eu vi aquele homem derrubado, como eu vi aquele homem angustiado. Ele falou: Cássio, é como se fosse o meu filho, é como se fosse o meu neto. Eu me enamorei, a minha alma se apaixonou por a alma daquela criança. Como que nós respondemos para alguém? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Agora, a única coisa que nós sabemos e nós podemos afirmar, por mais que alguém não aceite, que alguém não entenda, que toda a razão de todo o sofrimento humano, de toda a causa do sofrimento é o pecado. Agora, Jesus, mesmo assim, ele se dá por você. Ele se entrega por você, ele se dá por mim, ele se entrega por mim. E olha que coisa, gente. Diz assim lá Paulo, ao escrever Romanos capítulo 5, versos 6 e verso 7. Ele fala assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus morreu ao seu tempo pelos ímpios. Aquele cara que não faz nada que presta, ele é ímpio. Ele acorda de manhã maquinando mal, como diz no texto de Provérbios. E aí Paulo fala assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer, mas é difícil. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Outro texto também, em Romanos, outro verso, Paulo fala assim, é um texto que você conhece bem, Romanos 8,32, aquele que não poupou o próprio Filho, Deus, não poupou a Jesus, antes por todos nós o entregou. E aí Paulo faz uma pergunta, que é uma pergunta retórica: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu concluo, gente, a minha fala hoje. Eu concluo dizendo que realmente entender sofrimento ou sofrimentos é uma tarefa muito difícil. Entender sofrimentos é uma tarefa complicada demais. Só que pela fé em Jesus, você precisa aprender e entender e confiar que você e eu, nós podemos lidar com o sofrimento. Jesus sofreu pelos meus erros, Jesus sofreu pelos meus pecados, Jesus sofreu pelos meus atos egoístas, por tudo que eu não deveria ser e sou, por tudo que eu não deveria fazer e faço às vezes, o que você faz. E Jesus, ele se fez carne, a Bíblia diz, né? O verbo se fez carne. E Jesus veio, ele viveu como ser humano, Jesus, ele sofreu fome, Jesus, ele teve sede, Jesus, ele foi tentado, Jesus, ele foi perseguido, Jesus, ele foi maltratado, Jesus, ele apanhou, Jesus foi zombado, Jesus foi e sofreu injustiça, Jesus foi julgado numa noite, num dos maiores escândalos de um julgamento, na maior mentira, na maior armação, na maior farsa que a gente pode dizer que já existiu para um réu receber o direito de ser julgado, de ser absolvido ou não. Durante uma noite, o Sinédrio se reuniu para condenarem Jesus à morte. Só que Jesus fez isso com tanto amor. Jesus, ele se entregou com tanto amor. Ele expressou se dar por mim, por você, com tanto amor. Como eu disse também, que o sofrimento ele é tão real na Bíblia e para Deus, que existe uma literatura completa, um livro, que
Deus deixou para mim e você ter acesso, que fala do sofrimento de Jó. E quanto sofrimento. Mas eu gosto muito do que Jó fala, no meio de um temporal, no meio de um vendaval, de tantas lutas, de tanto sofrimento, de tantas guerras. Quando lá no capítulo 19, no verso 25 e o verso 26, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, ou que no fim, em algumas traduções, ele levantará sobre a terra. E depois do meu corpo, depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Esta é talvez uma maneira simples, muito simplista de eu tentar falar um pouquinho para vocês como administrar sofrimentos sem nós perdermos a nossa fé. Talvez você está aí do lado assistindo esse vídeo dizendo assim: pastor, você não sabe de nada. Mas eu sei de um Deus que eu conheço e tenho conhecido, porque eu quero conhecer e conhecer mais e mais a Deus. E eu conheço um Deus que diz assim, que um dia nós o veremos face a face. E assim como Ele é, nós o veremos. E assim como Ele nos conhece, nós o conheceremos. Esse Deus que eu conheço, esse Deus que nos diz tudo isto, é o Deus que está com você no sofrimento, na dor, na angústia, no colapso da vida, na perda de alguém tão importante para mim e para você. Ele jamais nos abandona, porque Ele é Deus.